assim como o adulto, o adolescente e a criança, eles são substantivos neutros. E eu luto todos os dias com relação ao letramento para que o velho seja usado como um substantivo neutro. A velhice, ela pode ser feliz, ela pode ser deprimida, ela pode ser solitária, ela pode ser coletiva, ela pode ser uma grande celebração. Mas quando a gente usa o velho no substantivo e que esse substantivo seja neutro, eu acho que a gente dá a chance das pessoas começarem a adjetivar o seu envelhecimento. Então, que tipo de envelhecimento eu quero? Que velho é esse que eu quero me tornar? E essa construção é diária. Etarismo, preconceito de idade. Dos jovens com relação aos mais velhos, dos mais velhos com relação aos mais novos. Num mundo que a gente precisa de colaboração, até para nossa saúde mental, não é verdade? Para que tanto preconceito? Por que tanto preconceito? Por isso nós vamos falar sobre etarismo. Eu sou a Maria Cândida, comunicadora, jornalista, apresentadora e tantas outras coisas. Estou aqui no videocast Conexão Pro Idade de Nutrensênior da Nestlé. Esse videocast que preza pelo nosso passado, que celebra o nosso presente, que constrói o nosso futuro. E eu trouxe para conversar com vocês uma mulher maravilhosa, Candice Pomme. Olá, ela é psicóloga aqui, ó, as mãos, muita energia, gerontóloga, criadora de conteúdo, olha, egiptóloga que eu descobri, ela vai falar sobre isso aqui e tantas outras coisas, né? Você também está num podcast Tantos Tempos, não é? Bem-vinda, querida. É um prazer enorme estar com vocês aqui para falar do tema que a gente mais adora. É verdade, longevidade. Eu já vou para a primeira pergunta. Por que longevidade e sucesso não são vistos? É difícil a gente linkar essas duas palavras. Então, na verdade, eu acho que a gente tem pouca visibilidade, né, Maria? Porque se a gente olhar, as pessoas de 50 a mais, elas têm muito sucesso. Na verdade, hoje, a economia prateada já movimenta quase que 2 trilhões de reais só aqui no Brasil. E se a gente fosse pensar no mundo, e se reunisse todas as pessoas acima de 60 anos, o quanto elas investem, o quanto elas consomem, o país longevidade já seria o 3º maior PIB do mundo. Então, se a gente pensar sucesso, prosperidade e longevidade deveriam estar mais conectados. A gente tem uma questão cultural que afasta essas duas coisas, mas na verdade os sêniors, eles estão aí e eles estão investindo, estão consumindo e estão vivendo de uma maneira como nunca antes em outras gerações isso foi vivido. E isso é no mundo inteiro, porque o movimento, né, de etarismo, contra o etarismo, movimento pró-longevidade, mudança de estilo de vida, tudo isso está acontecendo no mundo todo simultaneamente. Alguns pontos mais, outros pontos ainda lá no início, mas simultaneamente. Então é um gap cultural mundial. Mundial. Eu acho que aqui nos países, né, latino-americanos, a gente tem um pouco mais de preconceito com relação à idade. Sim. É uma culpa das pessoas? Na verdade, eu acredito que isso tem a ver com o tempo que se levou para se acostumar, para a gente se acostumar os nossos olhos a verem pessoas longevas entre nós, ativas, prosperando, namorando, viajando. Se a gente pensar, Estados Unidos, França e Japão, que foram países que envelheceram antes de nós, sim, eles levaram de 100 a 120 anos para ter o percentual de idosos que eles têm hoje. O Brasil vai fazer essa revolução demográfica em 20 anos. Então, nós não nos acostumamos, nós não tivemos tempo para nos aculturarmos com relação à longevidade. Por isso que esse trabalho que a gente faz aqui é tão importante, que é de letrar as pessoas. Olha, muita gente vai envelhecer, a gente vai viver mais e a gente está aqui para decidir como que a gente quer viver esses anos a mais. Por isso que eu gosto da Candice, ela vem com toda a explicação para todo mundo entender exatamente o que aconteceu pelo momento que a gente está passando e como construir esse futuro, não é verdade? Você contou uma história aqui nos bastidores sobre a sua filha de 19 anos, que vocês foram para Londres e ela falou para você fotografar uma pessoa de cabelo grisalho e tal. Conta um pouquinho, porque eu achei muito legal. Então, quando a gente fala de cultura, eu acho, e letramento, que são coisas que estão intrinsecamente ligadas, eu fui uma pregadora do letramento em longevidade, sim, pelo menos sim, tem 6 anos, né, sim, que eu venho falando disso.
E eu falo que dá pra gente letrar os jovens, dá pra gente conviver de maneira não só harmoniosa, mas potente, combinando gerações. Eu gosto de dar um exemplo em casa, porque os meus filhos, eles me escutam, né, falando disso pelo menos há 10 anos. Então eles já estão catequizados. E minha filha faz moda, tem 19 anos, super jovem. E num meio, né, que a moda ainda está muito conectada a pessoas jovens, a beleza da juventude. E ela foi fazer um curso, eu fui acompanhá-la, e ela falava: mãe, olha que mulher maravilhosa. E eram sempre mulheres grisalhas de 60, 70 anos, andando de bicicleta, com roupas que a gente não imaginaria. E ela falava: você precisava fotografar isso. Então eu vejo que o olhar dela hoje tá letrado, né? Ela conseguiu se letrar a respeito do que é belo. A beleza da juventude é uma beleza incompleta. Eu gosto de pensar que o nosso conceito sobre beleza, quando a gente tem a beleza, quando a gente é jovem, a gente só enxerga a beleza da juventude, porque é de lá a nossa perspectiva, tá tudo certo. Essa é a montanha que a gente consegue alcançar do ponto de vista de visão. Quando a gente tem 40, 50, 60, eu vejo mulheres lindíssimas de 70 anos que começam a ser inspiração para mim. Eu olho e falo: gente, eu quero ficar bela como essa mulher de 90 anos. Né? Ontem, né, vi a Fernanda Montenegro lendo Simone de Beauvoir. Era uma mulher belíssima, inteligente, potente, capaz, mas eu não estou falando dessas questões. Ela estava linda aos 90, quase 95 anos. Então, acho que a gente precisa se acostumar a ver beleza para além da juventude, porque ela está aí, ela existe. É só a gente abrir os olhos que a gente começa a enxergar. Mas a gente já avançou, né? Mesmo nesses 5 anos aí, acho que a gente avançou muito do que se tinha. Assim, avançou rapidamente. Talvez, você acha que a pandemia e o digital ajudou nesse avanço? Acelerou o avanço? Eu acho que o digital, ele é democrático no sentido que todo mundo pode acessar. É claro que a gente escolhe quem seguir, é claro que a gente acaba sendo levado pelo algoritmo, mas eu acho que o grande algoritmo do mundo digital é o algoritmo humano. Quando você segue pessoas que estão falando de coisas, de temas mais rasos, ou que falam da longevidade só do ponto de vista estético, ou de anti-age, né, anti-idade, é uma escolha. Mas conforme você vai seguindo essas coisas, o algoritmo vai te trazendo coisas semelhantes. Então, acho que o grande defensor, o grande determinador do o que você vai consumir somos nós mesmos. Sim. Então, acho que sim, acelerou, mas depende muito da nossa capacidade de curadoria individual. E isso vem de repertório. Não tem como a gente curar temas, escolher coisas, se a gente não tem um repertório, se a gente não sabe qual é o destino, o que eu quero para meu futuro, como que eu quero envelhecer, que velha que eu quero ser. Eu sempre provoco isso nas minhas redes, de fazer essa pergunta: qual é a velha que você quer ser? Porque assim como a gente escolheu qual adolescente a gente estava sendo, qual adulto, qual a mãe que a gente gostaria de ser, a gente também deveria escolher qual a velha que a gente gostaria de ser. Então, eu fico pensando também, quando eu fico imaginando alguém que não quer envelhecer, que de repente não quer falar a sua idade e tá tudo certo, cada um, né, são passos, né, vendo nós duas falando de envelhecer, de querer envelhecer, de gostar de envelhecer. Ela deve falar assim: elas são malucas. O que você acha disso, assim? Como a gente alinha essas duas pontas? De quem não quer, que acha que é horrível, como você bem falou antes, né? Que a gente estava conversando aqui. Como se fosse possível não envelhecer. Essa possibilidade não existe. O que a gente pode escolher é como a gente vai envelhecer. É claro que a gente está falando aqui, é maior o nosso poder de escolha. Na verdade, quanto maior o nosso preparo, maior vai ser o nosso poder de escolha. Então, por isso que eu gosto de falar de envelhecimento para pessoas mais jovens. Exatamente para que elas tenham mais tempo de se prepararem para esse momento. Porque daí o repertório vai ser ampliado, aí as possibilidades, o menu de envelhecimento passa a ser maior, porque você consegue se preparar do ponto de vista emocional, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista financeiro. São muitas frentes que a gente precisa para ter esse último terço da vida potente. E a gente vê exemplos disso. Agora, eu gosto muito quando você fala do desejo de envelhecer. Eu, como psicóloga, e se você entende sobre a pulsão de vida,
A pulsão de vida, segundo Freud, é justamente o desejo por alguma coisa. É aquilo que te mantém vivo. E eu tenho certeza absoluta de que quem não deseja envelhecer, ou seja, envelhecer bem, né? O envelhecimento, ele é um verbo neutro. Você pode ser um adolescente bom, um adolescente inteligente, assim como o adulto, o adolescente e a criança, eles são substantivos neutros. E eu luto todos os dias com relação ao letramento para que o velho seja usado como um substantivo neutro. A velhice, ela pode ser feliz, ela pode ser deprimida, ela pode ser solitária, ela pode ser coletiva, ela pode ser uma grande celebração. Mas quando a gente usa o velho no substantivo e que esse substantivo seja neutro, eu acho que a gente dá a chance das pessoas começarem a adjetivar o seu envelhecimento. Então, que tipo de envelhecimento eu quero? Que velho é esse que eu quero me tornar? E essa construção é diária. É todo dia. Cada escolha, quando eu escolho que tipo de alimentação que eu vou fazer, quando eu escolho não fazer o meu exercício, quando eu escolho não ler um livro, tudo isso são escolhas que estão se acumulando para uma velhice. E essas escolhas vão adjetivar esse momento de velhice. Então, o desejo, para mim, ele é fundamental. Mas o desejo eu quero envelhecer como? Eu desejo envelhecer porque não tem, como se tivesse outra oportunidade, não tem outra saída. Mas eu desejo envelhecer como? E esse como, ele é totalmente individual. Sim, totalmente individual. Sim. Já que você está falando de escolhas e como envelhecer, você me deu a deixa, claro, para a gente falar de uma nova linha maravilhosa de Nutren, que é a linha de vitaminas A a Z. Nutrientes para adultos 50+, ó. Energia, imunidade, manutenção dos ossos, vitaminas C, D, B12, zinco, ômega 3, que a gente sabe que a gente precisa. Tá tudo aqui, em cápsula. É a nova linha de Nutren Senior. Para você, está chegando aí, alguns lugares já tem, outros já está chegando. E tem os outros componentes lá em cima, que é só a D, que tem o Good Night, para quem você sabe que é difícil, principalmente as mulheres que estão nesse momento de menopausa, que não conseguem dormir direito, então tem o Good Night. Tem também para as articulações, ômega 3, como eu já falei, e o Nutren Senior Base, que é em pó, para vocês que já estão acostumados à nossa suplementação com proteínas e sais minerais. Aqui nas cápsulas a gente tem vitaminas e minerais. O podcast Tantos Tempos está fazendo um sucesso danado. Eu vejo sempre, adoro. Muita gente famosa de consistência lá. O que você nota, né, que eles falam sobre envelhecimento, sobre longevidade? O que você notou no padrão das pessoas, seja do ponto de vista positivo ou negativo, se pode falar assim? Então, o Tantos Tempos é um projeto que chegou para mim como um presente. Eu nunca me imaginaria numa posição de mediadora, como você faz tão bem. E eu acho que a longevidade, ela também te traz uns convites para você realmente se testar de outras formas. Eu acho que foi um belo presente. Esse projeto é um projeto feito a muitas mãos. Eu entrei na 2ª temporada. E falar de longevidade, a minha primeira preocupação era como eu vou poder ser uma pessoa que vai mediar uma conversa se eu tenho opiniões muito estabelecidas e muito fortes a respeito desse tema. Eu estudo esse tema há 10 anos e o grupo que idealizou o podcast, ele falava, não, a gente precisa realmente de uma pessoa que se emocione com esse tema. Eu falei, bom, se esse é o critério, sou eu. O podcast, o que a gente tem visto, primeiro, a potência e a diversidade de pessoas que estão vivendo a longevidade de maneiras muito diferentes. Então, a gente, quando começa a estudar a longevidade, a gente já tem intrinsecamente alguns estereótipos. Envelhecer é isso, é aquilo. Quando a gente começou, a gente está no 12º episódio, nessa 2ª temporada. Tem tantas diferenças, tem tantas nuances. Tem pessoas que são totalmente desapegadas e minimalistas, tem pessoas que são apegadas e gostam de manter suas coisas, tem pessoas que gostam de viver a solitude de maneira mais introspectiva, tem gente que adora viver no coletivo. E eu acho que é lindo a gente poder ver quantas possibilidades nos aguardam. Tá ali pra gente escolher e construir. E eu acho que o podcast, ele vem ensinando pra gente, pra todo mundo que tá lá contribuindo com isso, e pros nossos ouvintes, porque é muito interessante o nível de conexão que a gente estabelece com quem assiste. Então as pessoas se sentem muito representadas exatamente por essa vastidão de
pessoas que cruzaram os 60 anos e que seguem potentes naquilo que elas estão fazendo. Então, mais do que surpreender as pessoas, eu acho que tem gerado muita identificação. Então, é maravilhoso poder ver isso. Eu acho que é um grande aprendizado. A cada gravação, eu falo, meu Deus, foi uma aula, foi uma masterclass aqui. Gostoso, né? É muito maravilhoso. Então, só recomendam, assistam. É o que eu vejo aqui, a gente tá no final, a gente tá fechando com chave de ouro aqui com você, né? O final dessa primeira temporada do Conexão Pro Idade. Também tenho ouvido processos lindos de envelhecer, né? Desde o ponto de vista de esporte, do ponto de vista de negócios, do ponto de vista, ou de tudo junto, do ponto de vista da sexualidade. Empreendedorismo. Tudo junto. Então, assim, muitos exemplos de todos os gêneros, então, de diversidade. Então, tem sido muito rico, porque você ouvir também. Aliás, ouvir é sempre muito bom, né? Porque você já pega com o que você já sabe, você acrescenta. E o que eu vejo num padrão aqui é que ninguém sabe muito bem o que é envelhecer? Porque nós somos a primeira geração mesmo que estamos pegando esse envelhecimento saudável, ativo, e fazendo isso acontecer. Você nota isso? Acho que a gente está aprendendo fazendo. Isso. Nós somos, eu acho que a primeira geração que está consciente a respeito desse processo. Acho que antes disso, isso era vivido como se podia viver. É a primeira vez que a gente está questionando. Acho que muito se estudou sobre a adolescência, muito se estudou sobre a maternidade, muito se estuda sobre o feminismo, sobre liderança feminina. Tem vários temas que a gente sabe que nas últimas décadas foram extremamente estudados. A longevidade é o tema dessa geração. Sim. É o tema, é a grande revolução que a gente está vivendo. Poder saber que a gente vai ter mais pelo menos 30, 40 anos de vida e fazer escolhas que sejam adequadas para a gente viver esta velhice que a gente deseja. Que isso você muito bem falou. A velhice que a gente deseja, ela é construída hoje. E o que você acha que pode cortar essa velhice que a gente deseja? O que pode parar a nossa velhice? Bom, o primeiro fato é não viver, né? Não, eu sei, mas o que pode deixar a gente no meio do caminho aí? Eu acho que a resistência de pensar sobre esse tema, o fato de você evitar, rejeitar qualquer forma de velhice ou tentar se manter jovem a qualquer custo. E eu não estou falando aqui só de procedimentos, eu estou falando de comportamento, de estilo de vida, de cabeça. Porque amadurecer e envelhecer não são coisas que andam juntas. A gente vê muita gente que envelheceu e não amadureceu. E a gente vê muitos jovens que são maduros. Então, envelhecer e amadurecer deveriam ser processos que caminhassem juntos. Porque cada ano de vida, né, eu gosto muito da questão de pensar na celebração de cada ano que chega. A idade, quando ela vai chegando, e cada ano que vai chegando pra gente, é uma nova possibilidade de 12 meses da gente se melhorar em alguma coisa, da gente aprender alguma coisa, ou da gente passar o nosso conhecimento sobre alguma coisa. Então, são mais 12 meses de oportunidade que a gente tem. Por isso que eu gosto tanto dessa questão pró-idade. Eu acho que isso aqui é muito pertinente a gente estar discutindo. Porque quando a gente está para a idade, quando a gente está pró esse comportamento, a tendência é que a gente aceite e amadureça. E que isso venha acompanhado com os anos de vida. Quando você fala de juventude, né, existe também um problema aí, né? O que é ser jovem? Jovem de cabeça. Essa palavra tá passada? Já tem que se falar. Como que a gente fala? Quando a pessoa ela é uma pessoa que está envelhecendo, é uma pessoa velha, é uma pessoa que é madura, mas ela é potente, ela tem vitalidade. Ela é o que de cabeça? Eu acho que ela tem uma cabeça potente. Quando a gente volta e fala que eu sou jovem, eu sou velha, mas eu tenho o espírito jovem, ou eu tenho a cabeça jovem. Não é errado dizer. A questão é que a gente está, de novo, reforçando um estereótipo de que jovem é bom e velho é ruim. Mas se eu sou velha de cabeça e a minha velhice de cabeça tem a ver com sabedoria, capacidade de mediação, paciência, é ruim ter uma cabeça, ter um espírito velho, um espírito mais ancião?
Então, eu questiono muito como que a gente usa isso. Então, sempre os adjetivos, eles são perigosos. Tá, por isso que você falou da linguagem neutra, né? Exato. Eu prefiro a gente dizer que eu tenho minha cabeça está potente, ela está ágil, tenho vitalidade, o meu corpo tem vitalidade. E isso não depende da idade. A gente tem jovens sedentários e que não têm vitalidade no corpo. Isso quer dizer que ele tem um corpo velho ou um corpo jovem? Não, ele tem um corpo sem vitalidade. Você falou que a única coisa, fora uma doença, né, grave, pode parar o nosso processo aí de vitalidade, de longevidade, é a resistência. E você vê muitas pessoas velhas criticando os jovens, inclusive. A gente tem o etarismo dos jovens com relação aos velhos, mas a gente vê muito isso, né? Jovens, olha aí, falando pra vocês, representando aqui vocês, dos velhos com relação aos jovens que não querem aprender coisas básicas, que não querem a interação. E aí? O preconceito etário, o etarismo, ele serve para os dois lados. Um médico recém-formado, provavelmente ele sofre etarismo, porque poucas pessoas vão querer se consultar com alguém que não tem experiência. A gente sabe que tem profissões que elas sofrem mais etarismo quando a pessoa é nova e outras que sofrem mais etarismo quando a pessoa é mais velha. Então, o etarismo, as pessoas pensam que é só com relação à pessoa mais velha, mas não, com o jovem também. A complexidade sobre ser velho ou ser jovem no mundo de hoje, eu acho que ela vai muito além da idade que você tem. E é isso que a gente deveria estar mais permeável. Quando existe essa crítica, né, sobre pessoas que não querem aprender, na verdade a pessoa ela está tendo resistência a se adequar. A gente sabe, tem muitas coisas novas que aconteceram nos últimos 5 anos, de tecnologia e tudo mais, que é difícil para todo mundo acompanhar, não é só para a pessoa mais velha. O que a gente tem que entender, e eu sempre recomendo isso, a pessoa tem que saber de inteligência artificial. Não necessariamente, só que tem muitas pessoas acima de 60 que são geeks, que gostam de fuçar na inteligência artificial, que fuçam nas redes sociais, que gostam de escrever de maneira totalmente digitalizada. Então, também é preconceito nosso achar que tecnologia é para jovem, né? E questões analógicas é para as pessoas mais velhas. Então, a gente precisa meio que dar uma remodelada nisso tudo. Agora, a imposição de todo mundo tem que aprender tudo, eu também não concordo. Eu acho que o que pode melhorar a vida de uma pessoa mais velha? Putz, WhatsApp ajuda? Ajuda. Tecnologia ajuda? Ajuda. Então, assim, o que ajuda uma pessoa mais velha? E essas coisas vale investir um tempo e aprendizados. E hoje tem empresas, tem startups maravilhosas que, inclusive, ajudam a fazer essa ponte. Agora, a obrigatoriedade em qualquer idade é chata, né, Maria? Vamos combinar? É que não é obrigatoriedade, mas é que é difícil você sobreviver, né? O mundo está cada vez mais... Você vai numa lanchonete, você tem um totem lá. E o totem... eu sempre falo, né, para as minhas seguidoras, eu falo assim, não importa se tem fila, 10 pessoas atrás de você e gente brigando com você. Você se tiver que comprar, você vai ficar não sei quanto tempo lá, você vai aprender. Porque se você não fizer, porque é por repetição. Se a gente ficar sempre, não vou fazer porque eu não sei, eu não vou fazer porque eu não sei... Vai chegar uma hora que só vai ter o totem, e aí? Isso, a falta de letramento digital, ela pode isolar as pessoas. Mas aí tem um outro lado que eu gosto de trazer. Os serviços, de forma geral, restaurantes, hotéis, transporte, eles estão prontos para ter uma população de quase que 40% de pessoas mais velhas? Não. Essa é uma reflexão que eu gosto também de dizer. Se você vai, frequenta um hotel, se você vai para um restaurante e o cardápio é só digital, eu acho que as opções elas têm que ser oferecidas. Mas a gente está caminhando para um país onde, em 10 anos, a gente vai ter mais de 1/3 da população acima de 60 anos. Sim. Então, tá mais do que na hora das pessoas pensarem em soluções que sejam inclusivas. Inclusive, contratar pessoas mais velhas para poder ver, por exemplo, que no trem, já viu? Eu não queria falar, mas eu tenho que ver que você consegue ler. Você vai na farmácia, você consegue ler o que tem aqui dentro, porque está numa letra um pouquinho maior, porque a gente consegue, que é difícil para uma pessoa 50 a mais. Então, você falou um ponto certo, tem que ter pessoas maduras, realmente, em agências de publicidade e nas empresas, para dar ou em consultoria, para poder
ajudar nesse processo de transição. Totalmente. Porque é um processo de transição. Agora eu vou passar para outro momento. Eu sei que você gosta de astros, eu sei que você gosta de viagens, eu sei que você gosta de quebras, você gosta de emoção. Você, quando se separou, você foi viajar para o Egito. Isso. E você teve aulas lá no Egito. Conta um pouquinho desse lado feminino, a necessidade, de repente, de fazer essa transição, o que você descobriu e como você virou uma egiptóloga. Sou egiptóloga, uma estudante de egiptologia. Meu Deus. Sim. É isso lá atrás, com 20 e poucos anos, eu me formei no MASP em egiptologia. Eu tinha uma curiosidade enorme, eu trabalhava numa multinacional que trabalhava com beleza, e eu tenho esse vício da pesquisa. Então, eu tenho esse vício. E eu falava, onde tudo começou? Quem foram as primeiras pessoas a fazerem shampoo, cosmético? Você vai buscar Egito. Então, naquela época eu estudei isso, mas eu sempre achava o que a egiptologia estava faltando conectar na minha vida. Desde que eu comecei a estudar longevidade, eu falei, tem uma perna aqui das coisas que eu estudei que ela não está totalmente conectada. Tinha uma coisa muito interessante que só ia para o céu, só ia para o paraíso quem morresse com o coração leve. É uma história linda de mitologia da deusa Maat, que é quem pesa o coração de quem morre, para poder ver se a pessoa, se o coração estiver leve, ela sobe para o céu. Se o coração tivesse pesado, ela desceria para o inferno. Então era o julgamento final dos egípcios. Ele fala muito sobre a leveza do coração. E eu comecei, tem uma pergunta no podcast, no Tantos Tempos, que a gente fala, o que é uma vida que vale a pena? E foi lá no Egito que eu entendi que valer a pena seria equivaler a pena. Então, um coração que é leve como uma pena, ele sobe aos céus. Ele vai para o paraíso. Então, acho que esse era o link que faltava para a longevidade para mim. E eu acho que é isso que lá atrás estava me cutucando. Quando a gente fala de uma vida bem vivida, quando a gente fala de envelhecer bem, é também envelhecer com leveza, com menos caçambas emocionais, com menos mágoas. A parte emocional é também parte do nosso legado. Então, como psicóloga, eu venho acompanhando muitas pessoas que já estão com 70, com 80, e você percebe na primeira conversa, na primeira sessão, se a pessoa ela tá carregando temas emocionais ou se ela tá leve, se ela já acertou as contas dela com o que ela tinha que acertar, e daí ela tá pronta para fazer a viagem dela para onde quer que seja. Então, eu acho que a longevidade, ela precisa ser entendida também de outros aspectos. A gente estuda muito coisas contemporâneas, o que a gente está vivendo agora, mas a gente precisa ter essa visão de longo prazo, de olhar para a ancestralidade e ver como que eram os velhos das tribos. Os povos ancestrais, como é que eles encaram a velhice. E também na Grécia, como a velhice era enxergada, no Egito. Então, todas essas coisas me fascinam muito. Então, esse bicho da pesquisa não me abandona, graças a Deus. Que bom que você faça mais projetos sobre isso e traga mais símbolos. Eu lembro quando eu fui para o Egito, tinha umas balanças mesmo. Não sei se tinha a ver com o coração ou outras coisas. A justiça, né? Tudo, é muito lindo, porque o simbolismo ele tá aí pra gente decodificar. E longevidade tem uma série de códigos e símbolos. A gente tá falando de letramento, mas isso tá conectado também. Que novos símbolos a gente quer conectar com esse movimento pró-idade? Quais são os desenhos que a gente... Como a gente colocaria isso? Exato. Nossa, a gente tem um depoimento da Maria Luísa, que vai falar com a gente sobre esses assuntos que nós estamos discutindo aqui. Vamos ouvir. Olá. Meu nome é Maria Luísa Rodrigues Fernandes, tenho 68 anos, fugi do padrão das mulheres da minha idade, não casei e não tenho filhos. Às vezes me perguntam, solteira com 68 anos? Exatamente, solteira com 68 anos. Quando eu era jovem, a pessoa idosa era muito diferente da forma que eu vivo hoje. Eu adoro viajar, eu faço uma viagem boa, legal, uma vez por ano, e curto muito as redes sociais. Eu, desde o Orkut, eu sou ativa nas redes, adoro, me correspondo muito com as pessoas, me comunico, me atualizo, e também faço muitos happy hours com amigos, do colégio, da faculdade, das empresas que eu trabalhei. Eu acho interessante lembrar dos velhos tempos, dar risada, se comunicar, tá sempre ativa. E tudo isso contribui para minha vontade de viver.
Eu vivo o dia a dia, me sinto feliz e não descuido da saúde. Eu faço os exames médicos uma vez por ano, eu tomo meus suplementos, dou a minha caminhadinha, duras penas, mas dou. E por esse meu modo de encarar a vida, eu vejo que o etarismo não faz sentido para mim, ele não me representa. Viver pode ser muito enriquecedor, divertido e a gente pode ser muito feliz sendo idosa. E para encerrar, uma frase que eu gosto muito, que é: o idoso é o jovem que deu certo. Não é legal? Obrigada. Incrível, Maria Luísa, parabéns. Ai, que fofa, adorei. Eu também quero envelhecer assim, de boa, fazendo os eventos que ela faz, happy hour, que delícia. Mais uma história, né, de um envelhecimento consciente. E bem sucedido nesse sentido, porque ela tem essa rede social, essa rede de afetos que a ampara, né? Os amigos, essa vida social, que é super interessante no final das contas. Então, mas isso que ela falou, ela não casou, já foi atípica, e aí ela teve que buscar no paralelo as amizades, os afetos e tudo, então ela se muniu, né? Você acha que, principalmente pra gente, as mulheres, a gente fica com aquela coisa de sempre ter um companheiro e acaba esquecendo as nossas redes de apoio, de amigos, amigas e do que a gente gosta realmente? Olha, se a gente for falar a diferença entre homens e mulheres, eu acho que as mulheres, nesse sentido, elas estão em um lugar de privilégio. As mulheres, elas são gregárias. Assim, o que eu percebo se você olhar em teatros, retiros, grupos, salão de dança, sempre tem uma maioria avassaladora de mulheres. A mulher, ela é uma buscadora de si. Ela tem curiosidade, ela quer entender, ela quer saber o que é isso que está acontecendo. Então, existe essa troca entre mulheres dentro e fora da vida profissional. O homem, ele está muito mais focado na troca social dentro da vida profissional. Então, por isso que existe um descompasso quando um homem se aposenta. Quando um homem se aposenta, ele acaba perdendo aqueles laços sociais que ele tinha, porque tudo estava vinculado ao trabalho, e ele se sente um pouco perdido, né? Sem o trabalho, sem os amigos do trabalho. A mulher, quando ela se aposenta, ela fala: agora eu vou viver. E aí, por isso que a gente vê nos grupos de viagem, nos grupos, se você for ao Sesc, se você for em qualquer lugar onde tenha reunião, ou num café à tarde, é uma maioria de mulheres. Então, acho que a gente, nesse sentido, a mulher, ela consegue transbordar o mundo profissional. Ela tem a família, ela tem amigos, ela tem vizinha, ela tem o grupo do yoga, o grupo do crochê, o grupo da pintura. Tem grupos. E isso é fundamental, Maria. O que eu percebo essa rede de afetos, ela é um divisor de águas na vida das pessoas. Esse grupo, essa rede de sustentação, que vai te ajudar quando você está passando por um momento difícil, quando você tem algum desafio de ordem física, ou de ordem emocional, ou mesmo de ordem financeira. Esse grupo, ele dá uma sustentação, sabe? Percebo isso é visível em consultório. Engraçado que você traz um ponto de vista, porque assim, eu não sei se porque eu sou jornalista, né? Eu sempre pego o dado, e o dado, talvez, desculpe jornalista, mas do ponto de vista negativo, né? Porque assim, o que eu vejo muito são muitas mulheres falando: nossa, mas eu tô viúva e não sei o que fazer. Ah, porque eu tô sozinha, porque passar a velhice sozinha, e porque não sei o quê. Mas você aponta um caminho realmente. Tem muitas mulheres em grupos aí. Muito mais que os homens, né? Não é uma competição, né? A gente quer que todo mundo seja feliz, mas as mulheres, elas são mais proativas. Sim. Inclusive quando elas perdem os companheiros, mais do que os homens, que muitas vezes ficam perdidos, sem saber direito o que fazer, né? Então, realmente, a mulherada tá conseguindo, né? Mas a gente ainda tem um grupo aí que precisa de um empurrão. É porque isso tem a ver com transições, né, Maria? O que eu percebo é que a gente não tem como generalizar, de maneira nenhuma. Mas quando a gente passa por transições muito severas na vida, e quem cruzou os 50 anos, se não passou, vai passar, né? A gente sabe disso. Ou a gente perde pessoas que a gente ama, sim, ou a gente muda de trabalho, ou a gente muda de casa, ou os filhos saem de casa. Ou seja, as transições, elas estão aí. E eu acho que a transição
Tem um escritor maravilhoso que fala sobre transições de vida, que é o Bruce Feiler. Ele fala que a transição externa, né, na verdade, uma mudança externa, você foi mandado embora, por exemplo. Ele é uma oportunidade para você fazer uma transição interna, para você ressignificar a pessoa que você era. Então, você trabalhava 20 anos num lugar e você deixou de trabalhar. Essa mudança externa te convida a fazer uma transição interna. Mas, na verdade, tem muita gente que passa por muitas mudanças externas e não aproveitam para fazer essa transição. Então, elas querem manter a vida que elas tinham antes, o que é absolutamente impossível. Então, o que eu deixo de convite para as pessoas é, se as transições, se as mudanças estão acontecendo de maneira externa, se você está sentindo que a sua vida está passando por mudanças, aproveite para reinaugurar uma nova fase de si mesma, de si mesmo. Aproveite para fazer essa transição interna, né, de se lapidar ou de se perceber numa nova fase da vida, porque é um convite da vida mesmo. Nossa, que maravilhoso isso. E você está desenvolvendo um projeto com o Nutrem, Nutrem Sênior, que eu sei. Dá para falar um pouquinho ou é segredo por enquanto? Olha, tá saindo do forno. Eu tô fazendo juntamente com o time de Nutrem Sênior um documento pró-idade, né? A gente está chamando de documento, mas na verdade ele vai ser um grande convite para isso. Um grande convite para a gente ter esse estilo de vida pró-idade. Então, é lindo porque a ideia é que ele atinja todas as gerações, não é um documento 60 a mais, não é um conteúdo só para quem já se percebe no processo de amadurecimento, mas pelo contrário, eu tenho certeza absoluta de que uma pessoa de 20, uma pessoa de 40, uma pessoa de 60 vão entrar em contato com esse conteúdo e eu tenho certeza que ela tem dicas práticas para você colocar em ação para melhorar a sua vida pensando nessa longevidade. Então eu não vejo a hora de ser lançado. Nossa, nem eu. Eu quero entrar em contato, ainda mais com tanta consistência. Aí você me leva à pergunta óbvia, que é o mix geracional. Que é o que você me fala desse projeto. O mix geracional já é provado nas empresas, é que poucas ainda fazem do jeito que tem que fazer, mas que ele leva a lucro, inclusive, da empresa, né? Que você juntar as gerações e fazer com que elas, e não só juntar, mas que elas troquem as informações e consigam levar informações da sua geração para essa e vice-versa e crescer um projeto aí. Esse mix geracional, você acha que é o caminho para a gente se entender aí, para acabar de vez com esse etarismo? Porque daí a gente vai precisar de um do outro, né? Eu acho que não tem outro caminho. É a primeira vez, isso saiu agora também no estudo de Harvard, é a primeira vez que a gente tem 4 gerações dentro das mesmas empresas, dentro dos mesmos setores. Não tem como viver sem a força, sem a inovação, né, que vem de um lado, e sem a sabedoria, sem o conhecimento, sem o tempo de trabalho que vem do outro. A gente tem que pensar de novo, para tirar os estereótipos. A inovação, ela vai se dar, não só o lucro, mas a inovação também está provado que empresas que são mais diversas, elas são mais inovadoras. Sim. Essa combustão, né, essa conexão entre pessoas mais jovens e pessoas mais velhas, ela só vai render bons frutos. Eu posso dizer por mim, a equipe que a gente está produzindo esse material é uma equipe jovem. Sempre tenho trabalhado com as empresas e com as agências com equipes muito mais jovens do que eu. Eu acho que o que eles trazem de visão, eles olham para o conteúdo que eu estou criando e eles falam assim, puxa, isso aqui poderia colocar em tantas coisas, em tantas cápsulas, coisa que eu não tinha passado pela minha cabeça. Por outro lado, a profundidade do conteúdo que eu trago dá ideia para eles do quão longe a gente pode ir nessa comunicação e nesse letramento. Então, eu falo por mim, mas eu vejo em várias empresas, marcas que realmente já estão conseguindo fazer isso de maneira genuína, sem forçação de barra, porque se a gente for pensar, dentro das empresas, já tem pessoas 50 a mais. E a grande pergunta para as empresas é o que você está fazendo com as pessoas 50 a mais? Antes de você criar qualquer novo programa, olhar para aquelas pessoas que estão lá, de verdade, como é que você pode aproveitar o talento dessa pessoa, né? E essa pessoa, por outro lado, como é que eu me preparo, porque eu tenho aqui pelo menos 10 anos até minha aposentadoria, o que eu quero viver profissionalmente, ainda nesse local, que eu posso realmente fazer valer o meu tempo aqui.
né, de toda a minha carreira e encerrar esse ciclo com chave de ouro, para ir fazer outras coisas da vida ou para ir para outra empresa. Mas antes do chamado plano de aposentadoria, eu sempre acho que tem um convite enorme ali entre os 40 e os 60 anos, que é exatamente onde você entra em contato com esse final de ciclo. O fim de ciclo vai chegar. A gente sabe disso. Quem trabalha em corporação, o fim do ciclo em algum momento chega. A diferença é como você se prepara para que esse fim de ciclo seja o começo, né, de outra fase da vida, que é o que a gente tinha falado antes das transições, né? Bom, e falando do mix geracional, a gente tem aí a pitada que faltava pra gente acabar de uma vez com todas com o etarismo, pra que a gente junte as gerações, pra que a gente aprenda, né, uns com os outros, com todos os gêneros, que realmente a diversidade valha, que a gente esteja imbuídos nessa especificidade aí que surgiu, que é a pró-idade, que a gente tenha uma cabeça longeva, tenha vitalidade, que o nosso estilo de vida realmente se modifique para que a gente tenha muitos anos, faça valer essa etapa da vida, essa segunda fase da vida, porque estaremos lá, firmes, fortes, fazendo conexão pró-idade de Nutrem Sênior da Nestlé. Esse é o último episódio desta primeira temporada. Aqui, Candice, passaram, olha, Débora Bloch, Astrid Fontanelli, Marina Persson, Oscar Schmidt, que falou de esportes, o Ney Messias, que é super bacana. Quem mais? É tanta gente. A Dilma Campos também, que fala de empreendedorismo de negócios. Adri Coelho, a Viva Coroa. Aí, tanta gente legal, assim, aprendi muito. E você é a última dessa temporada. Muito obrigada, Candice Pomi. Não teria ninguém melhor que você, porque você traz consistência para a nossa conexão com a idade. Muito obrigada. Olha, um prazer, uma honra e uma responsabilidade fechar esse pipeline aqui, né? Essa sequência maravilhosa de pessoas que cada uma trouxe um ponto de vista que eu acho que vai realmente ajudar muita gente que está ouvindo. E parabéns a Nutrem Sênior por essa iniciativa tão necessária. É isso aí. Obrigada, querida. Muito amor. E para vocês também, tudo de bom. Vejam os outros episódios, porque tem muita informação, muita coisa boa. Só falta vocês assistirem. Vai lá. Um grande beijo. Foi um grande prazer. Obrigada, Nutrem Sênior. Obrigada, Nestlé. Até a próxima.